Bueno, o Casemiro convocou o Fabinho? Não. Ele ajudou. Ele ajudou. Não. Pô, na última data... Então quer dizer que se a galera pediu, se todo mundo juntar pra pedir o Neymar, o Neymar chega na próxima? Não, mas a pergunta foi muito específica pro Casemiro na última. Inclusive, ele... Perguntaram pra ele quem tem as características muito parecidas com a sua que poderia te substituir. E daí ele falou Fabinho. Sim, ninguém que tá aqui, né? O Ancelotti da outra vez falou ninguém. E o Casemiro respondeu na última Fabinho. Pô, eu tenho certeza absoluta que ajudou. Será? E que eles conversaram fora. Mas, cara, não é que o Fabinho é um jogador que... Sim. Já se conhece, Mas, pô, né? O Ancelotti jogou contra o Fabinho. É capitão, sei lá, segundo capitão da seleção brasileira. Eu não consigo acreditar que não exista uma conversa paralela dele com o Ancelotti em várias É a primeira situações. convocação do Fabinho desde a Copa de 2022. Ele não era chamado desde a lista, desde o jogo contra a Croácia, ele não representa a seleção brasileira. Pode ter feito exatamente a mesma pergunta que foi feita no ar, fora do ar pro Casemiro, e o Casemiro, o Fabinho é um cara mais parecido comigo. E o Fabinho, eu acho que tem muita influência. Eu acho... Se o Fabinho tá num lugar que, de fato, eles olham menos, e aí... Não lembravam do nome. O único jogador né, o único jogador da Arábia Saudita convocado é o Bento, né? Pelo menos na era Ancelotti é o Bento. Isso. E já estava lá antes dele. O Bento já fazia parte do ciclo antes da chegada do Ancelotti. E é uma posição que pesa muito a palavra do Tafarel enquanto preparador de goleiro, né? Então é a primeira vez que a gente vê aí do Ancelotti chamando alguém da Arábia Saudita, né? Eu acho que a convocação do Fabinho pode ter passado por uma sugestão do Casemiro. Sim. Assim, não é possível que o Casemiro precise avisar pro Ancelotti que o Fabinho tem uma característica parecida com a dele. Lógico que o Ancelotti sabe disso muito bem. E que André, João Gomes e Joeliton, os três que estavam na última, não estão, aparentemente. A gente viu que Bruno e Casemiro foram repetidos de um jogo pro outro, né? Sim. Acho que ele achou e não quis tocar. Só ele e Vinícius. Ele achou dupla de volante e não quis tocar, porque funcionou muito bem, dá um suporte muito bom pros quatro da frente, então ele quis seguir com isso. E talvez o que ele queira fazer a partir daqui eu não quero mais volante diferente. Eu quero isso daqui reserva. Copiar. Aí ele espelhar, chama, né? Espelhar pro reserva. Aí ele chama uma dupla de volantes, o André Santos um pouco diferente, ele é mais de condução do que o Bruno, né? Que é um passador, bola longa e tal. É que o Bruno faz as duas, né? Então, Se precisar que ele conduza, ele também conduz, mas ele faz as duas. Mas eu acho que ele não leva nenhum dos outros três meio-campistas defensivos que ele tinha levado, e o André não tinha ido porque estava lesionado, e ele chama o Fabinho. Eu acho que ele encontra a dupla de volantes e ele quer replicar isso nos reservas também. E mais uma vez ali tá muito claro que que o trabalho dele vai ser, primeiro, mais uma vez 3 laterais esquerdos, e a outra que é o 4-2-4 lá dele, aí lá eu no quero armamento perguntar ofensivo, pra vocês. que é o que ele pensa, porque 5 meio-campistas só, né? 5 meio-campistas. Se você considerar que o Matheus Cunha e o Rodrigo podem fazer um meio-campista, seriam 7, né? Mas enfim. Mas ali, separado pela ideia da comissão técnica, são 5 meio-campistas. 2 duplas, como falou o Marcelo aqui. Casemiro dupla com Bruno Guimarães, Fabinho dupla com André Santos. E o Paquetá, que faz essa dupla função. Se precisar jogar mais atrás, ele joga. Se precisar ser o 10, ele joga. Se precisar substituir eventualmente o Matheus Cunha como esse 9 de dupla de ataque ali, ele pode fazer. Mas acho que o Matheus Cunha é à frente do Paquetá, né? Sim. Na briga. Hoje sim. Digo, porque em outras oportunidades o Paquetá esteve na frente. Considerando que o Vini é muito titular com ele, né? Você teria mais ou menos uma briga de Paquetá com Estevão ou com alguém aberto na ponta lá, que nesse caso na direita o Rodrigo. Direita eu acho que vai ser Luiz Henrique e Estevão. Eu acho que é por dentro a briga do Paquetá. Eu também acho. Paquetá, Rodrigo, Matheus. Não, e Rafinha. não de posicionamento, pra saída de time. Pra frente, né? Pra sair do time, por exemplo, né? Ou ele tira um ponta da direita ou ponta da esquerda. Se ele quiser botar o Paquetá, ou ele vai tirar o ponta da direita ou ponta da esquerda, né? Pra botar mais um no meio. Pra botar mais um no meio, se ele quiser. Mas no jogo contra a Coreia, ele tirou o segundo atacante, né? Pra colocar o Paquetá. O Paquetá fez a função do Matheus Cunha em alguns momentos. Pô, não incomoda vocês não ter tudo isso de defensor? Ter 5 meio-campistas? Mais ou menos. Ele tem 4 volantes para 2 posições de volantes, e depois ele tem um armador, e é isso. Pode puxar o Rodrigo, pode puxar o Matheus Cunha. Eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho que ele meio que já tá estabelecendo o jeito que ele vai jogar. A gente vai... Por essa eu acho que ele resolveria só mudando a nomenclatura.
Se ele convoca o Matheus Cunha e o Rodrigo no meio-campista, pra ele não ia mudar nada na operacionalização do time. E talvez atenderia a ânsia de quem olha ali. Por que só tem 5 meio-campistas? O Andrei me parece bem encaminhado, né? Parece. Andrei talvez seja o cara que ele imagina pra ser o espelho do Bruno. Isso. Sim, mas a gente não viu testado ainda, né? Precisa, tanto no Chelsea ele tem poucos minutos, como na seleção. Ele fez uma temporada aparentemente muito boa no Strasbourg, por números pelo menos, porque... Ele foi seleção da Liga One. Não. Ele foi seleção do Campeonato Francês. Não, os números foram excelentes. Eu digo aparentemente porque não se transmitia na Espanha, então era impossível de ver jogar, então não vou mentir que eu não vi. Mas os números são excelentes. E os minutos no Chelsea na seleção dessa temporada são poucos, né? Mas quando ele entrou bem no Chelsea, por exemplo. Sim. Das novidades que temos, o Luciano Juba. Acho que é uma novidade que já se falava, né? Já se pedia. E, de fato, eu acho que tá claro... na última não é nem convocação... A esquerda, tá? Eu acho que a lateral, a direita, a esquerda, ela tá aberta. Na última convocação, acho que o Juba tava machucado. Na anterior... Acho que sim. Eu defendi bastante aqui a convocação dele. Muita gente falou que eu tava maluco, eu tô viajando, que eu estava alcoolizado, mas eu acho que... Que tava? Ou não tava. Não como no jogo não bebo no 2002. Trabalho. Em 2002 eu tava bem embriagado. Eu acho que o Juba ele tem uma característica que pode ser bem legal com essa seleção da maneira que joga. Sim. Que o Brasil tem nitidamente ponta esquerda. Seja ele Rodrigo, seja ele Vini, são caras que jogam para aquele espaço. Martinelli. Você tem um lateral que ataca ou faz muito corredor, talvez esbarre um pouco com a posição dentro do campo que os caras ocupam. Então você tem um lateral que constrói por dentro, que é basicamente que o Juba joga atacando, é quase que até como um volante. Era atacante de origem. Ou como um meia. Era ponta de origem. 5 gols e 4 assistências do Campeonato Brasileiro. Por dentro. Então pode ser que no funcionamento ele funcione legal por dentro dessa maneira. Só que aí do outro lado você vai ter que segurar o lateral, né? A justificativa do Ancelotti, até quando ele fala isso, né? Ele tem uma opção técnica muito interessante pelo que ele joga, então também acho que é por isso. E depois, quando ele justifica o Alexandre, ele fala que é um jogador muito confiável. Acho que ele tem uma ideia de lateral defensivo, confiável, experiente com o Alexandro. E se precisar soltar mais o time em algum momento, você pode buscar uma alternativa, que pode ser o Caio Henrique. Vocês acham viável convocar Alexandro e Douglas Santos? Então, aí acho que são dois muito parecidos. Meio parecido. Aí tem que ver se ele vai querer espelhar ou se ele quer as características diferentes. Acho que a dúvida vai ser essa. E aí tem a questão física do Alexandro, né? Se ele vai conseguir... Se você quer um lateral defensivo em um jogo, ele tá fora, você vai contar com o Juba. O Caio Henrique tem, inclusive, jogado até de zagueiro no Mônaco, né? Os últimos 2 jogos são 3 zagueiros, ele joga de zagueiro pela esquerda. Mas ele chegou a jogar de ponta esquerda também na temporada. Então, o que precisar do lado esquerdo, o Caio Henrique faz. Que pode ser um competidor aí de um lateral mais alegre. Assim, para um lateral mais ofensivo, um jogo que você precisa se soltar um pouco mais. Pode ser Juba, pode ser ele. Poderia, numa dessa, eu acho bastante normal que fosse o Kaique Bruno, porque é um lateral que os números defensivos dele do brasileiro são muito bons. E ele também vem ajudando ofensivamente. Mas ele prefere um lateral de mais condução, de mais chegada por dentro. Aqui eu acho que passa também por teste mesmo, né? Por conhecer os caras. Ele fala isso em algum momento, né? Como ele fala? Evaluar? Ele fala, né? Toda hora. Que ele cita alguns deles, inclusive o Juba, nesse caso aí, são jogadores que ele quer avaliar ainda pra entender, conhecer. Pouca experiência. Eu acho que fez sentido, né? Porque o Luciano Juba e o Kaique Bruno fazem os dois no Campeonato Brasileiro excelente. Né? Acho que o Juba mais atacando, o Kaique Bruno mais equilibrado, mas acho que poderia ser qualquer um dos dois. Agora me chama a atenção o Danilo, né? Então, a justificativa dele o Danilo faz as 4 de trás, faz todas as posições, todos os lugares, experiência e tal. Te chama a atenção negativamente? Só que assim, com todo respeito, todas as convocações levam 1 milhão de lateral. Se o Danilo precisar jogar de lateral esquerdo, acabou o planeta. Na lateral direita... Mas não é de lateral esquerdo que ele vai colocar o Danilo. Tudo bem, na lateral... ele falou nas 4. Ele falou nas 4. Bem, mas na lateral direita... O Danilo joga mais de zagueiro pelo lado esquerdo. Se pudesse convocar 16 jogadores, você precisa de um que joga nas 4. Mas na lateral direita, ele já tem 2. Se é pra Olimpíada que você precisa de... Se é pra ele convocar um zagueiro velho, experiência, ele tinha que ter levado o Thiago Silva e não o Danilo, desculpa. Fazia muito mais sentido. É uma convocação bem questionável. Fazia muito mais sentido. E ele chama como zagueiro, né? Na hora ali ele divide. Porque às vezes a gente... Ele falou defensores. Ele falou defensores. É isso que eu tava na dúvida aqui, porque a nossa tá tudo a gente defensor. A gente botou, mas na convocação oficial foi defensor. Eu acho uma convocação bem questionável. Ele é reserva no Flamengo. Mas ele tá bem? Tudo bem, tá bem. Tem entrado bem? Claro, tem entrado bem. Fez aquele
aquela exagero lá. Aquela cagada lá. Bahia, beleza. Mas tem jogado bem. Mas é um jogador que teve problemas físicos. É um jogador que, beleza, faz todas ali. Mas aí o Alexandre também, né? Mas aqui, acho que assim, eu acho que o Alexandre é um perfil diferente ali, né? Ele tem jogado de lateral. Então, enfim, eu acho uma convocação bem questionável ali. Nós rodamos, voltamos no Danilo. Não, voltamos no Alexandre. Assim, eu acho voltamos no Fabinho. Eu acho que aposentaram uma rapaziada antes da hora da seleção. Por causa isso tem muito a cara do futebol brasileiro. A gente sempre lembra, a gente sempre fala isso. Nenhum dos cobras nossos jogou uma Copa com mais de 30 anos, nem Kaká, nem Ronaldinho, né? Lá, como se o cara fosse Mas também não tem a ver só com a gente, né? Tem a ver com os amigos. Eles também não continuaram jogando depois de 30 anos. Mas é que aí a gente lembra isso pros cobras e acaba fazendo isso quando pede. Tem que ter renovação. É loucura. Mas assim, a convocação do Danilo ela não faz o menor sentido. Eu também acho que ela não Eu também acho que assim, Alexandre e Danilo voltam porque não tem outros. Então. Não apareceu em 4 anos. Não concordo. Um super lateral direito, um super lateral esquerdo. Mas é que eu acho que... Então, é que a questão é a seguinte. Cara, mas se tu for usar ele não como apareceu lateral, o super, mas e aí esses são confiáveis. Ele pode usar o Juba de um lado e aí botar o Danilo como lateral que vai segurar, fazer praticamente um terceiro zagueiro do outro. Porque os dois que estão aí são carrilheiros, né? Tanto o Paulo Henrique quanto o Wesley. Então, são de atacar. Então, deixa eu ir lá pro mas aí você tem o Rio de Janeiro. O Militão também, né? Pra Monique trazer pra gente o olhar dela lá em relação a essa convocação, né, Monique? Que teve um pouquinho mais de jogadores brasileiros, nada muito grande 7. assim também. De 4 na última pra 7. Nessa, de fato, como a Monique disse pra gente antes, né? Não levou em consideração que vai ter jogo do Flamengo, que vai ter jogo do Palmeiras. Ele chamou Vitor Roque, ele chamou Danilo, ele chamou Alexandre, ele chamou Fabrício Bruno do Cruzeiro. Então, um pouquinho do que a gente falou aqui no pré, acho que se confirmou, né, Monique? A gente ficou com a impressão aqui de que quer dizer, não todos, mas alguns. De que o Casemiro convocou o Fabinho mesmo. Qual foi a sua daí? E traz pra gente seu olhar por aí. Acho que foi a Monique que perguntou pra ele agora. Exato. E ele ficou meio, né? Eu entendi Fabinho e Casemiro. Eu acho que ele pensou assim. Eu acho que ela quer saber se eu acho eles parecidos. Mas não era exatamente isso. Então, ele, né, a gente sabe que ele está fazendo as aulas de português, né, e ele disse que ele entende muito bem o português e que no caso hoje não era que ele não estava entendendo o que a gente estava falando, é que ele não estava ouvindo. Aí é o problema da caixa de som, no microfone e tal, porque eu acho que eu estava falando num tom que é o que eu falo que é meio alto, né. Talvez eu tenha falado um pouquinho mais rápido do que eu falo normalmente, mas, enfim, me chamou a atenção porque, assim, eu me lembro muito dessa resposta do Casemiro, né, ele foi questionado sobre a seleção não ter um jogador com a mesma característica dele, e aí quando ele tá fora, o Brasil precisa jogar de outra forma, e a gente viu isso no período em que o Casemiro não estava sendo convocado, né, com ora o André fazendo essa função, ora o Bruno, que são jogadores com características diferentes, e aí o Casemiro naquela resposta, ele diz, acho que o único jogador que tem características parecidas é o Fabinho, e o Fabinho não vinha sendo chamado nesse ciclo, o Fabinho era o reserva do Casemiro na última Copa do Mundo, no ciclo com o Tite lá no Catar, mas ele não vinha mais sendo chamado. E aí o Fabinho aparece nessa lista, coincidentemente depois do Casemiro dar essa declaração, né? Então, por isso que eu quis relembrar isso, porque para além, né, do momento do Fabinho, né, dos critérios que o Ancelotti usou para convocá-lo, eu acho que é muito curioso, né, ter tido essa declaração imediatamente antes, e ele confirmou, né, que o Fabinho de fato vem porque é o jogador que tem as características parecidas e que ele quer testar nesse sentido. E aí me leva a crer que se o Fabinho for bem, se o Fabinho agradar, se o Fabinho corresponder ao que espera o Ancelotti, talvez o Fabinho confirme a vaga dele na Copa, porque de fato não há um outro jogador que tenha as mesmas características. O Casemiro, agora recente, quando ficou suspenso, o André entrou para fazer essa função, que é um jogador que tem características completamente diferentes. Então, assim, há jogadores no grupo que podem fazer essa função, mas não exatamente com características semelhantes. E aí, se dá para dizer assim, se estava meio esquecido lá, o Casemiro jogou a luz, né, deu aquela lembrada, e aí o Fabinho tá de volta à seleção brasileira nessa reta final de ciclo, né? O Ancelotti deixou claro ali que a lista de março vai ser bem próxima à lista final para junho, mas que é possível ainda, né, que entre um nome ou outro, e a meu ver ficou claro que o Pedro viria nessa lista de agora, e que se o Pedro tiver recuperado e jogando bem, que ele ainda vai testar o Pedro na data FIFA de março. Então, por mais, né, que seja uma
lista muito perto da definitiva, eu acho que ainda, né, vai ter brecha para esses últimos testes, como a gente viu agora a lista, né, com novidades, o Juba, o Fabinho e o Roque. Só para eu te liberar aí já, Monique, o Caio citou aqui o Matheus Pereira e o Cunha, o Coutinho, não especificamente por esses dois, mas pela falta de camisa 10, do que a gente se acostumou, eu acho, no fim das contas, até em relação ao futebol brasileiro e seleção e tal. Você acha que, por característica, até por pouco tempo, né, mais uma data praticamente, essa última lá já ser muito próxima da convocação final e tal, você imagina que não teremos minutos, convocação, enfim, para Matheus Pereira e para Felipe Coutinho? Eu acho que agora tá mais difícil, né? Porque se a gente for parar para pensar, acho que as posições ali de meio e de ataque, né? Essas posições estão um pouco mais definidas. O Ancelotti tem os nomes ali que são os nomes que ele gosta, né, de contar, e nomes que foram confirmando a presença nessa lista. Por exemplo, né, falando do meio para frente, o Paquetá não vinha sendo chamado antes, né? Por conta de todo o cenário que envolvia. O Paquetá veio, agradou. O Bruno, o Ancelotti já disse que é um cara praticamente insubstituível, titular absoluto. Aí tem o Casemiro, ele tem uma vaga ali que ele está testando, né, um jogador para ser o substituto do Casemiro. O Andrei é um cara que, estando à disposição bem fisicamente, tem vindo em todas as listas. Aí ele tem chamado mais atacantes, né? O Cunha pode fazer a função ali no meio e pode fazer a função na frente. O Richarlison já deixou claro que ele vai insistir até o último momento. Aí tem o Rodrigo, tem o Vinícius, o Luiz Henrique, um cara, né, que recebeu a oportunidade, agradou muito, já voltou, na última voltou agora também, o Estevão, que também está claro que é um jogador que está totalmente no radar. Tem o Martinelli, que o Ancelotti também já deixou claro que adora o Martinelli e que não está agora porque está lesionado. Aí a gente não inclui, né, Coutinho e Matheus Pereira na lista ali dos centroavantes, que já vimos que a briga está ali, Richarlison, João Pedro, Igor Jesus, aí agora veio o Roque, tem o Pedro também, e temos o Rafinha, que vai entrar nessa conta aí, que também pode ser esse jogador, né, de mais criação e que agora está machucado e que não veio. Ainda tem o Neymar, que se tiver recuperado, o Ancelotti disse que pode vir para a Copa mesmo sem ter vindo em nenhuma data. Então, olhando para esse racional, para essa conta, né, tinham outros nomes, o próprio Coutinho, o Andréas, o Matheus, nomes que muita gente gostaria de ver e que ele acaba fazendo uma lista com os meias um pouco mais defensivos, né, e trazendo mais atacantes, muita gente que pode flutuar ali em todas as funções. Então, nesse caso, dessas posições que eu acho que ele já tem os nomes mais preferidos, eu acho que é mais difícil a gente ver os testes. Me parece, né, mesmo em aberto, a questão ali das laterais, a questão, né, do substituto do Casemiro, que agora ele traz uma luz para isso. Na zaga, talvez ali o quarto zagueiro ainda tenha essa dúvida. Vamos ver se o Alex vai estar recuperado na próxima, que no meu entendimento antes pareceu, o Alex tem encaminhado bem uma vaga. E o centroavante, me parece ser mais isso, né, girar mais em torno disso. E o gol hoje, né, com essa convocação, me parece caminhar, né, para ter uma dúvida ali do terceiro goleiro, mas ser Alisson, Ederson e Bento, talvez. Não sei, aí é que fica a dúvida, mas não acho que não vai sair desse universo desses quatro, né? Boa, perfeito, Monique.